Mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. Não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Acione o sininho das notificações e dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. Hoje é aquele dia que a gente faz o resumão de todas as lições diárias que nós enviamos para você. Lembra que o título geral das lições diárias foi A Esperança do Antigo Testamento. E o verso que acompanhou esse título geral está em Hebreus 11, 17 e 19, que diz: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Veja, amigos, a esperança do Antigo Testamento era que as pessoas de fato encontrassem ou chegassem até ela a esperança para a humanidade. E aqui está dizendo que Abraão, diante de uma provação terrível, ofereceu o seu próprio filho. E Deus pediu para ele e ele não negou seu filho. Que coisa terrível, não é? Eu não sei se eu passaria nesta prova, amigos. Eu não chegaria a tanto. Questionaria a Deus, eu diria: mas Senhor, e agora? O Senhor disse que eu ia ter o filho. Eu tenho o filho, e agora o Senhor pede para sacrificá-lo? Mas Abraão ofereceu. Porém, Abraão cria em Deus, confiava em Deus. Eu já disse no vídeo anterior, acho que foi no começo da semana, que eu disse o seguinte: Abraão, ao deixar os seus servos ali, ele disse assim: olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino vamos até o Monte Moriá, depois nós voltaremos. Veja, não foi para enganar os servos. Abraão cria em Deus. Ele tinha fé que Deus iria resolver o problema, que fosse do jeito dele, não importava, mas ele confiava em Deus. Coisa tremenda, não é? Então, cabe muito bem a frase que Jó disse: eu verei a Deus com os meus próprios olhos, não outros. Veja, era uma certeza que Jó tinha. Abraão também, ao dizer para os servos: fiquem aqui, depois nós voltaremos, era fé também, na mesma proporção de Jó, ao dizer: eu verei. Jó estava morrendo. Na concepção dele, não passaria daquilo que ele já era, um trapo imundo, e ele morreria. Mas ele dizia: mesmo que eu morra, eu o verei. Então, a sepultura não teve poder, ou melhor, não terá poder para segurar os salvos em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus terão a esperança de ressuscitar na segunda volta de Jesus. Acredite, amigo. O que difere então é exatamente você crer em Deus, obedecer os seus mandamentos, guardar os 10 mandamentos. Sabem, amigos, a sepultura não tem poder sobre os salvos, sobre aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. E também ela terá pouco tempo poderes sobre os ímpios, porque os ímpios também vão ressuscitar, porém para morrerem a morte eterna. Que coisa terrível, não é? E então agora não importava em que situação o salmista estava, mas ele dizia: das profundezas da terra, o Senhor me salva, o Senhor me livra, o Senhor me restaura. Veja, Deus o busca onde quer que você estiver. Das profundezas da terra. Olha, Jonas esteve na barriga do peixe, lá no profundo do mar, e Deus o resgatou. Não importa se a pessoa vai ser cremada ou não, onde ela estiver, que seja em pedaços de um peixe aqui, outro pedaço no outro, na barriga de outro peixe, não interessa, Deus o buscará, todos os salvos. E então, das profundezas da terra, Deus o buscará.
E o salmista diz assim: "Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares." E o próprio Deus diz: "Jamais te abandonarei e não te desampararei." É a promessa divina, amigo. De fato, se você estiver na profundeza da terra, não importa o pecado que você esteja metido nele, mas se arrepender de coração, sinceramente, Deus o salvará. E então agora, seus mortos viverão. Todos os mortos em Cristo escolheram obedecer os 10 mandamentos, estes estarão salvos. Os ímpios que escolheram não obedecer os mandamentos de Deus e não quiseram ouvir ou mesmo praticar ou crer em todas as verdades bíblicas, estes estarão perdidos. E então a morte tragará para sempre os desobedientes. E aqueles que dormem no pó, justos, será diferente. Eles ressuscitarão e no abrir e fechar de olhos serão transformados. Que maravilha! E nunca mais o pecado terá forças sobre a pessoa ou poderes sobre a pessoa. Aqueles que dormem no pó ressuscitarão. Amigos, de fato, não é difícil para Deus reconstruir uma pessoa. A ciência ensina que a matéria é composta de átomos, e estes são compostos de 2 partículas menores que o átomo. Olha que o átomo não dá para ver a olho nu. E ainda há partículas menores ainda, que é o quarks e os leptons, os quais acredita-se são os blocos construtores da realidade física. Veja, o ser humano tem alguns órgãos que eles se recuperam em si mesmos. E quem é responsável por isso são os quarks e os leptons. E estes quarks e leptons foram construídos por Deus. Foi Deus quem criou. Então agora você imagina, se eles conseguem recompor um órgão humano ou uma parte humana, imaginem Deus que criou eles e que criou a cada um de nós. Deus pode nos recriar. Por isso que o salmista falou com muita clareza e certeza: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto e inabalável. Amigos, o salmista está dizendo: reconstrua-me, Senhor, refaça-me. De fato, o profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 19, no chamado pequeno Apocalipse, apresenta a esperança da ressurreição e o anuncia com ousadia: os teus mortos, também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Você encontra isso em Isaías 26, 19. Daniel 12, 2, nós já falamos aqui: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte e perdição eterna. Amigo, de fato a morte é comparada ao sono, e os que estão mortos ressuscitarão, e os que servirem ao Senhor receberão a vida eterna, mas os ímpios serão condenados à morte eterna. Isto é claro, Daniel deixa bem claro este assunto sobre a ressurreição. Jonas 2,2 diz: a alusão à ressurreição na história de Jonas está relacionada à sua permanência por 3 dias na barriga de um grande peixe. Jonas define essa experiência como o mesmo que estar no Sheol, que vem do hebraico e que significa tumba, sepultura. Ou seja, em uma sepultura, Jonas 2,2, depois de 3 dias e 3 noites, ele foi trazido a uma nova vida quando foi vontade desse Sheol. Em sua oração declarou: desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Jonas 2, versículo 6. Jesus comparou sua permanência na sepultura e sua ressurreição com a experiência de Jonas. A mesma coisa. Você encontra isso em Mateus 12, 40. Na realidade, o que Jesus está dizendo? Eu desci nas profundezas como Jonas, mas eu ressurgi para a vida.
E aí então ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Que maravilha, não é? O profeta Oséias falou sobre o reavivamento espiritual de Israel e o retorno ao Senhor, usando a comparação de ser ressuscitado da morte para uma nova vida. As imagens da ressurreição são usadas para explicar essa nova vida do povo de Deus. Você pode trazer esperança aos que sofrem a morte de uma família muito amada. É só você falar para ela sobre a ressurreição. E como esta pessoa é uma pessoa que viveu a vida servindo ao Senhor, acredite, ela ressurgirá para a vida. E a visão bíblica da ressurreição pode transformar sua vida em relação à morte e ao desespero. Claro que pode, porque você ressurgirá para a vida. Há uma solução para você e para mim, graças a Deus. Como a esperança da segunda vinda de Jesus pode aumentar a qualidade de seu relacionamento, seja no casamento, na vizinhança e no local de trabalho? É claro que pode. A esperança da segunda vinda de Jesus é que, por mais defeitos e problemas que temos nesta vida, nós podemos até morrer, mas nós ressurgiremos para a vida e seremos transformados no abrir e fechar de olhos, tanto vivos como mortos. Então, casamento, há problemas? Há, mas há o diálogo, a conversa, onde você pode se entender. E também não ser uma pessoa teimosa, e nem brinque de ser teimoso. Eu já sofri muito com isso. Não vale a pena, amigo, amiga. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou o quarks e criou os leptons, que são os órgãos necessários para que o nosso corpo seja reconstruído. Mas foi o Senhor quem criou. E se o Senhor quiser, pode nos reconstruir também. E eu quero, Senhor. E eu tenho certeza que muitos ouvintes da rádio e também os amigos internautas queremos ser transformados por Ti, reconstruídos por Ti. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos. E também você divulgando em suas redes sociais. Ouça a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Só você clicar no link aqui na descrição da rádio. Você vai ouvir o nosso amigo e locutor Elmo Silva em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Vale a pena, amigo. É só você clicar aqui na descrição e você vai ver todos os contatos do autor, o doutor Esmeraldo Tertuliano. Vale a pena. Adquira. Ajude-nos a chegar a 250 inscritos. Já passamos de 241, de 240, nós estamos em 241 inscritos. Ajuda-nos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.